Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rodrigo e hoje a gente vai dar continuidade às nossas videoaulas de eletrônica analógica falando sobre amplificadores operacionais. Hoje a gente vai dar uma parada sobre circuitos lineares e vai falar sobre algumas características que acontecem em alguns circuitos lineares, que é o caso da utilização da resistência de equalização, é o caso do circuito buffer e é o caso da associação de circuitos em cascata. Vamos verificar então como que funciona cada uma dessas características utilizando então circuitos operacionais. Segue para a aula então. Hoje nós vamos ver então resistência de equalização, o circuito buffer e associação em cascata de amplificadores operacionais. Primeiramente, resistência de equalização. Qual que é a função da resistência de equalização? O uso da resistência de equalização é na tentativa de reduzir o offset, ou seja, para os cálculos onde a gente considera só a situação ideal, acaba não acontecendo o offset, mas quando faz uma montagem, quando é feita uma montagem, acaba gerando essa tensão aqui de offset, né? E uma tentativa de reduzir o offset é utilizando então a resistência de equalização. Existem outras possibilidades para reduzir o offset, mas essa é uma delas. Então, para reduzir o offset é usual utilizar a resistência de equalização, e essa resistência ela tem a função de tentar igualar as impedâncias de entrada, tanto na entrada inversora quanto na entrada não inversora do amp-op. Vamos verificar aqui como funciona então o circuito inversor e o circuito não inversor. Esses dois circuitos já foram vistos na aula passada, né, nas aulas anteriores, e a gente viu que tem uma resistência R1, uma resistência RF, R1 e RF. Já vimos como funciona o ganho, a impedância de entrada de cada um deles. Agora vamos verificar como associar uma resistência de equalização nesse circuito. Pessoal, a resistência de equalização vai entrar neste terminal aqui e neste terminal aqui, ou seja, ele está entrando no terminal não inversor. Como a gente já sabe, aqui não tem circulação de corrente. Se não tem circulação de corrente, idealmente, né, o que acontece? Não vai ter queda de tensão nenhuma aqui. Não tendo corrente, não tendo queda de tensão, o que acontece? No fim das contas, para efeito de cálculo, essa resistência aqui não interfere em absolutamente nada, porque a gente está considerando que a corrente aqui é desprezível, é muito pequena. Mas conforme eu falei, é importante se colocar essa resistência aqui para quê? Para que o amp-op, a hora que ele veja de dentro para fora qual que é a impedância, tanto nessa entrada aqui quanto nessa entrada aqui, as duas tenham a mesma impedância, sejam iguais. Ou seja, a gente vai ter uma resistência aqui RE, que ela tem que ser igual à impedância vista nesse terminal aqui, que é o quê? Que é a associação dessas duas resistências aqui. Da mesma maneira aqui, no não inversor, a gente tem, então na entrada não inversora, essa resistência RE que não vai influenciar em nada no circuito, não vai ter queda de tensão e não vai circular corrente, idealmente, tá? É desprezível o que vai acontecer aqui. E essa resistência, o valor dela tem que ser o quê? Equivalente à associação dessas duas aqui, que ela é vista aqui no terminal inversor, para que seja uma impedância igual vista aqui no terminal não inversor. Ou seja, o valor dela, para a gente utilizar, tem que ser o quê? Uma associação dessas duas. E que associação que é essa? É a associação em paralelo. Então a resistência de equalização, aqui ó, o valor dela é R1 em paralelo com RF. A gente colocando uma resistência aqui que equivale a R1 em paralelo com RF, vai ajudar a reduzir o offset, a tensão indesejada que aparece aqui na saída, tá, do amp-op. Observem que essa resistência aqui, conforme eu já comentei, ela não vai influenciar em absolutamente nada no circuito com relação a medir aqui a tensão e a corrente, tá? A gente está considerando que a corrente aqui é zero, então a tensão vai ser zero. Dessa maneira o ganho continua o mesmo, a impedância de entrada continua sendo a mesma,
Tá? Aqui da mesma maneira, o ganho continua o mesmo, porque a análise do circuito vai ser igualzinho que a gente já viu na aula anterior, e a impedância de entrada continua tendendo a infinito. Ah, professor, mas aqui tem um RE. Pois é, aqui tem um RE na entrada, mas se sem o RE isso aqui já tende a infinito, com o RE seria o quê? Seria infinito mais RE. Claro, vai dar algo um pouco maior, né? Então a gente continua considerando que no amplificador não inversor, utilizando ou não o RE, a impedância de entrada ela vai tender a infinito. Lembrem-se que o RE, então, ele não vai interferir em nenhum cálculo no circuito e ele é utilizado apenas para efeito de montagem, né, quando é feito um circuito real, na tentativa de reduzir o offset. Para efeito de cálculo, ele não vai interferir em absolutamente nada, tanto é que a gente verifica aqui que o RE ele não entra em nenhuma das fórmulas. Certo? Agora o circuito buffer. O buffer pode ser chamado também de isolador ou seguidor de tensão. A gente já vai verificar por que pode ser utilizado esses nomes. A função do circuito buffer, ou isolador ou seguidor de tensão, é de fornecer um ganho 1, ou seja, a saída seja absolutamente igual à entrada. Para que forneça um ganho 1, e a gente tendo este circuito aqui, o que tem que acontecer? Então esse 1 ele vai ser mantido, e essa parte da fórmula tem que valer 0. Para que isso aqui valha 0, então a gente vai ter RF sobre R1 valendo 0. O que eu vou ter então? Meu RF tem que tender a 0, porque 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0, e o meu R1 ele tem que tender a infinito, porque qualquer coisa dividido por infinito vai dar 0. Tá? Dessa maneira, o que a gente vai ter então? No lugar do RF eu vou substituir por um curto, e no lugar do R1 eu vou substituir por um aberto. Isso acontecendo, esse termo aqui da equação vai para 0, e o que a gente tem? A gente tem um ganho igual a 1. Conforme a gente já tinha visto o amplificador não inversor, a impedância de entrada ela tende a infinito, ou seja, essa impedância aqui ela tende a infinito. Não coloquei aqui o RE, porque na verdade a gente vai modificar esse circuito e vocês vão ver que não vai ter sentido ter o RE aqui. Não, porque eu não vou ter mais o RF, que aqui vai ser um curto, e o R1 que vai ser um aberto. Então como que é montado o buffer, isolador ou seguidor de tensão? Eu vou substituir isso aqui por um curto e isso aqui por um aberto. Como fica então? Fica dessa maneira. Aqui virou um curto e o R1 que estava aqui, eu sumi com ele. Não tenho mais o R1. Este circuito aqui vai fornecer um ganho 1, ou seja, a minha saída vai ser absolutamente igual à minha entrada. Isso pode ser analisado também utilizando o conceito do curto-circuito virtual. A gente sabe que a corrente aqui ela tende a 0, né? Uma corrente muito pequena, a corrente aqui também vai ser muito pequena, desprezível, e o VA vai ser igual ao VB, conceito do curto virtual. Se o VA é igual ao VB, então a gente tem aqui, ó, VA igual a VB, o VA vale Vin, aqui VA vale Vin, e o VB vale Vout. VB está aqui, ó, ligado no Vout. Ou seja, a gente finaliza então essa equação toda aqui, encontrando que Vout vai ser igual a Vin. Vout sendo igual a Vin, a gente tem um ganho 1 e uma impedância de entrada que se mantém muito alta. Professor, mas para que eu quero um circuito que tem ganho 1? Exatamente é a pergunta que eu ia fazer, né? Para que eu quero um circuito onde a saída vai ser absolutamente igual à entrada? Ou seja, se a minha saída é igual à entrada, eu podia simplesmente colocar um fio, saída igual à entrada, pronto, acabou, né? Não. A função do buffer, ou isolador, ou seguidor de tensão, é o quê? É fornecer aqui uma tensão exatamente igual à entrada, mas não puxar corrente, tá? Ele puxa pouquíssima corrente. Na verdade, a corrente que ele puxa é desprezível. Para efeito de cálculo, a gente até despreza. Por quê? Porque a impedância de entrada ela é infinita, tá? Idealmente aqui é infinito. Tendo infinito, essa corrente aqui vale 0, tá? Então ele consegue fornecer uma tensão aqui sem puxar corrente nenhuma, tá? E consegue fornecer a corrente necessária
dependendo do circuito aqui, a corrente necessária para o próximo estágio. Por isso que ele é chamado de seguidor de tensão, ou seja, Vout vai seguir a tensão da entrada, tá? Ou é chamado também de isolador, porque ele fornece na saída a tensão de entrada sem puxar corrente, certo? E onde eu vou utilizar o buffer? Vou utilizar o buffer em circuitos onde eu tiver duas partes, onde eu quero que a informação da tensão passe de um lado para o outro e eu não quero drenar a corrente de um lado para o outro, certo? E para finalizar a videoaula de hoje, vamos falar sobre estágios em cascata. A gente já viu estágios em cascata estudando amplificadores utilizando transistores. Agora a gente vai ver como que isso funciona utilizando então amplificadores operacionais. O que acontece é o seguinte: ao utilizar amplificadores operacionais, normalmente a gente tem estágios em cascata não integrantes. O que que isso significa? Estágios não integrantes apresentam alta impedância de entrada e, portanto, não drenam corrente do estágio anterior. Como que isso funciona, então? Aqui a gente tem alguns estágios em cascata, conforme a gente já estudou em amplificadores com transistores. Eu tenho aqui meu estágio de entrada, tá, da fonte, aqui o estágio, primeiro estágio, segundo estágio e o estágio de saída. O que acontece? Como que a gente calcula os valores de V1, V2, V3 e Vout? V1 vai ser a tensão sobre a impedância de entrada 1, V2 vai ser a tensão sobre a impedância de entrada 2, V3 a tensão sobre a impedância de entrada 3 e Vout a tensão sobre RL. A gente já viu como que é feito esse cálculo. O que a gente vai ver agora é estágios não integrantes, como isso funciona. Estágios integrantes significa que se a impedância de entrada de cada estágio é muito alta, ou seja, Zin é muito alto, o que vai acontecer? Se isso aqui for muito alto, essa resistência aqui é desprezível. Sendo desprezível, V1 vai ser praticamente igual a Vin. Aqui, V1 praticamente igual a Vin. Aqui novamente, se a impedância de entrada Zin2 for muito alta, isso aqui, o Zout, vai ser desprezível, ou seja, V2 vai ser praticamente igual a o V de Thevenin, que no caso é A1 vezes V1. Então aqui V2 A1 vezes V1. E assim sucessivamente. Tá? Se isso aqui for muito alto, então V3 vai ser praticamente igual a A2 vezes V2. E a tensão de saída, se o RL for muito alto, a gente vai ter o quê? Uma tensão aqui praticamente toda em RL, e isso aqui, toda essa tensão vai ser entregue ao RL. Tá? Então Vout igual a 3 vezes V3. O que normalmente acontece é que a impedância de saída no final aqui do amp-op ela é muito pequena, tá? E isso aqui sendo muito pequeno, aí eu posso utilizar valores em RL aqui que não precisam necessariamente ser infinito. Sendo necessário, a gente pode usar um buffer, que foi o que eu acabei de comentar no slide anterior. Então o que acontece? Dessa maneira a gente tem estágios não integrantes, tá? Obtendo então essas fórmulas aqui. Portanto, o que acontece? O meu Vout vai ser A3 vezes V3, sendo que o V3 é A2 vezes V2, então o que eu faço? Eu vou substituir aqui, ó, A2 vezes V2 aqui no lugar do V3, tá? Aí eu vou ter esta fórmula aqui, Vout igual a A3 vezes A2 vezes V2. Aí eu vou pegar o meu V2 e substituir por esta fórmula aqui, onde o V2 é igual a 1 vezes V1, aqui V2 igual a 1 vezes V1, e eu vou ter então que meu Vout vai ser A3 vezes A2 vezes V1, A1 vezes V1. E finalmente eu vou ter então que V1 igual a Vin, tensão de entrada, tá? Então substituo aqui V1 igual a Vin e chego que o meu Vout vai ser o quê? Vai ser a minha tensão de entrada vezes o ganho A1, A2 e A3. O ganho A1, A2 e A3. Utilizando então esta fórmula aqui, ó, para a gente obter o ganho total do circuito, o que a gente obtém? A gente obtém então que Vout sobre Vin, passo Vin dividindo para cá, tá? Então Vout sobre Vin vai ser igual a 1 vezes A2 vezes A3, que é igual ao ganho total. Ou seja, o ganho total do circuito vai ser A1 vezes A2 vezes
A3. Lembrando que isso só acontece em estágios não integrantes. A gente já viu lá, quando estudou amplificador com transistores, que existia uma perda de um caso para o outro, aqui de um estágio para o outro, dando um ganho final do circuito, que a gente chamava ganho do circuito, que não era igual a essa multiplicação aqui. Mas agora, como a gente está trabalhando com estágios não integrantes, onde a impedância de entrada é muito alta, ela tende a infinito, tá? A gente consegue obter um ganho total, que é a multiplicação de A1 vezes A2 vezes A3, vezes quantos estágios tiverem. E dessa maneira, então, a gente finaliza com essa fórmula aqui, ó. O ganho total do circuito vai ser o quê? A1 vezes A2 vezes A3 vezes A4, 5, 6, quantos estágios tiverem, tá? Isso para ganho linear. E aqui para o ganho em dB, da mesma maneira, só que o cálculo ele é feito utilizando a soma e não a multiplicação. Por quê? Porque aqui é uma operação logarítmica, tá? Então, ao realizar a multiplicação aqui linearmente, eu posso fazer esse cálculo também realizando a soma aqui, utilizando a lógica logarítmica, ou seja, o valor em dB. Com isso, a gente finaliza essa parte aqui em cascata, e é interessante ressaltar que este ganho feito pela multiplicação aqui, ou pela soma, ele só funciona para estágios não integrantes, ou seja, onde a impedância de entrada é muito alta, e essa impedância de entrada é muito alta, podendo utilizar o buffer se necessário, ou outros circuitos onde a impedância de entrada é muito alta, né? O amplificador não inversor, por exemplo, que a gente vai ter estágios não integrantes, e desta maneira o ganho ele vai se propagando. Eu posso multiplicar o ganho de um estágio para o outro, que esse cálculo ele é fidedigno com a realidade. Pessoal, com isso a gente finaliza então a videoaula de hoje. A gente falou sobre resistência de equalização, buffer ou isolador e circuitos em cascata. Tendo alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu respondo. E até a próxima então.